Pessoal, tudo bem? Olá a todos. Esse vídeo eu estou fazendo aqui para mostrar algumas coisas que a gente tem feito nessas últimas semanas, né? Quem nos acompanha aí mais frequentemente nas redes sociais tem visto que a gente tem viajado bastante esse começo aí de ano, principalmente esse mês agora de março, né? Atrás de um tema bastante importante para nós todos, que é o tema diabetes, né? Então fomos aí até o Canadá participar de um curso lá entre endocrinologistas, né? Na Universidade de Toronto. Depois disso, tivemos 2 reuniões aqui em São Paulo e todas elas para a gente falar sobre esse tema tão importante. O que tem mudado, o que tem se discutido, então, em diabetes? Em primeiro lugar, gente, lembrar que diabetes é uma doença extremamente prevalente na população brasileira. A gente estima que aproximadamente 10% dos brasileiros tenham diabetes. E o grande alarme é que essa doença é muito subdiagnosticada. Para cada paciente que tem diabetes e sabe que tem diabetes, eu tenho um outro paciente que tem diabetes e não sabe. Então, é uma doença que tem poucos sintomas, muitas vezes os sintomas não são percebidos por esses pacientes, e o paciente geralmente não tem, muitas vezes, o hábito de fazer exames preventivos, de fazer exames rotineiros. Então, isso faz com que a doença seja pouco diagnosticada no nosso Brasil. É uma doença que, quando não tratada de forma adequada, ela pode gerar complicações crônicas. As mais temidas são a cegueira, né, perda da vista pelo descolamento da retina, a morte por causa cardiovascular, infarto, né, AVC, que é o derrame, a perda renal e as úlceras, né, as amputações e tudo. Eu costumo dizer para as pessoas que essas complicações, embora elas sejam possíveis, elas não são complicações necessárias. E o bom controle da doença faz com que eu evite que as situações me peguem desprevenido, tá? Bom, nesses últimos eventos, então, o que nós temos discutido? Primeira coisa, né, o conhecimento sobre diabetes por parte dos médicos tem aumentado de maneira importante. E isso é muito bom, porque quanto mais conhecimento, melhor a gente pode tratar o nosso diabético. Segundo lugar, vocês viram em algum vídeo que eu coloquei aí na semana passada, não existem 2 pacientes diabéticos iguais. Então, existe uma necessidade muito grande da gente individualizar o tratamento. O tratamento da Dona Maria é diferente do tratamento do seu José, do seu Antônio, porque nós somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes, então não existe receita de bolo para tratar diabetes. O medicamento que é maravilhoso para o meu vizinho pode ser o pior medicamento do mundo para mim. Em terceiro lugar, o que é muito importante? Uma vez que eu tenho essa doença, diabetes, o tratamento tem que ser baseado em metas. Então, para quem tem diabetes, gente, não existe um diabetes meio controlado, ou quase controlado, ou um pouquinho controlado. O diabetes tem que ser bem controlado. Por quê? Eu coloquei aí agora há pouco uma foto mostrando para vocês que quando eu reduzo a hemoglobina glicada, que é um exame que mostra para mim qual foi a média da glicose nos últimos 90 dias, em 1%, eu consigo diminuir às vezes 30% o risco de amputação, eu consigo reduzir às vezes 40% o risco de ter uma doença renal originada pelo diabetes. Então, vamos rever. Subdiagnosticada, pelo outro lado, o conhecimento médico tem aumentado muito, mas existe a necessidade de se fazer um diagnóstico precoce e tratar essa doença de maneira muito boa. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que existem muitos medicamentos novos sendo lançados no mercado, que são extremamente eficazes em controlar o diabetes e, por outro lado, além de controlar o diabetes, também reduzem as complicações crônicas. Então, um desses medicamentos vai ser lançado no Brasil agora dia 4 de maio, um medicamento injetável semanal, que além de emagrecer até 15 quilos o paciente diabético, consegue reduzir a hemoglobina glicada e diminuir quase 20% o risco de infarto. E um medicamento, então, que não faz mal para outras coisas. Outra classe de medicamento que já existem são medicamentos que conseguem jogar fora o excesso de glicose pela urina. E quando ele faz isso, ele também reduz muito o risco cardiovascular e protege o rim. Só para vocês terem uma ideia, ele dobra o tempo necessário para um paciente diabético eventualmente ir para uma hemodiálise. Então, vivemos uma época muito boa, onde temos bons medicamentos, onde temos um conhecimento muito grande sobre diabetes que não existia antes, mas existem alguns pontos que ainda devem ser melhorados. O diagnóstico é feito de maneira errônea, muitas vezes tardio, e o paciente muitas vezes ele não leva muito a sério o tratamento do seu diabetes e faz com que ele tenha as complicações da doença com o tempo. As dúvidas de vocês sempre são muito bem-vindas e continue compartilhando com a gente aí as vossas experiências e compartilhando com a gente aí dessa vivência que a gente está tendo em diabetes nesse começo de ano. Que Deus abençoe fortemente todos vocês.